destino da espécie humana? Vamos superar os problemas socioambientais ou estamos caminhando rumo ao abismo? Esta é uma questão angustiante, mas fundamental, principalmente neste ano de 2012, em que ocorre a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre isso, o programa Ponto de Vista convidou Genebaldo Freire Dias, professor e diretor do Programa de Mestrado e Doutorado em Planejamento e Gestão Ambiental da Universidade Católica de Brasília. Ele alerta que cada vez mais pessoas vivem em situação de risco socioambiental e da maneira como a economia e a sociedade de consumo estão estabelecidas, o aumento dos conflitos é inevitável. Professor Genebaldo, com estes quase 30 livros e estas quase 4 décadas de trabalho com o meio ambiente, com a educação ambiental principalmente, com a formação de gerações e gerações de profissionais nessa área, como o senhor se sente hoje com essa perspectiva da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a Rio+20? O senhor é um otimista, é um pessimista? O que vai acontecer com a humanidade? Olha, considerando desde a Estocolmo, 72, a gente acredita que cada conferência sempre traz alguma contribuição, sempre deixa um pedacinho a mais de estrutura, de encaminhamentos. Agora, a gente sabe que o caminho não é esse. Né? O caminho não é só político, né? O caminho não é só papel, não são acordos. Documentação nós temos gerado muitas. Né? Eu diria que daria para enumerar aí pelo menos uns 20 grandes acontecimentos que se for desenrolado ao longo dessas 4 décadas, e não deixa de ser uma caminhada evolutiva. Essas conferências são importantes. São importantes. Mas a percepção das pessoas é que não resolve, os problemas continuam se avolumando? E eles vão se avolumar, né? Porque os interesses econômicos e os políticos sobressaem sobre os outros, né? Sobre os outros valores. A espécie humana nomeou o valor econômico como o único que se sobrepõe a qualquer um outro. E do ponto de vista de estratégia de sobrevivência de uma espécie, é um erro elementar. Nós estamos com 7 bilhões de pessoas no planeta e crescendo a uma média de mais 75 todo ano, com padrões de consumo insustentáveis, com formas de produção e de consumo insustentáveis. E qualquer pessoa, não precisa ser um PhD-Deus, hoje já percebe que tem algo errado e que precisa ser feita alguma coisa, só que essas pessoas não sabem o que fazer e como fazer. Eu creio que nós estamos nos encaminhando para o acirramento dos conflitos. Eu não tenho nenhum indicador que me sinalize que seja diferente disso. O senhor se refere digamos, a uma crise de civilização, a um retrocesso à barbárie? O que é um acirramento dos conflitos? Um misto de tudo isso que você falou. Na verdade, isso já está acontecendo. Se você observar o número de pessoas que já passam fome no planeta, o número de pessoas que não têm mais acesso à água potável, o aumento da violência, do desemprego, o retorno de doenças que já haviam sido controladas e uma descrença muito grande na moralidade humana, mesclado por uma hegemonia do corporativismo via corrupção no mundo, você tem aí uma costura de um grau de pessimismo muito grande das pessoas em relação ao que nos aguarda. Porém, se você analisa do ponto de vista evolutivo, o ser humano ele sempre sobreviveu a inúmeras crises. Ele passou por glaciações, ele passou por gripes espanholas, ele passou por pestes bubônicas, ele superou 2 grandes conflitos mundiais, mas isso não se fez sem perdas. Então, eu creio que esse acirramento ele já acontece.
nós já vivemos aquilo que estava sendo previsto para 2050, que é o esgotamento de muitos recursos, o acirramento da competição, mas também, em contrapartida, em nenhum outro momento nós tivemos a percepção do risco global, que estamos todos envolvidos. Agora nós temos? Nós temos essa percepção. E eu creio que um número cada vez maior de pessoas começa a entender isto. Que a forma de vida que nós temos, ela é incompatível até mesmo com a preservação da saúde. Não só dos ecossistemas, da saúde humana. Né? Eu sempre fazia uma experiência, e continuo fazendo, quando eu tenho grandes grupos reunidos. Eu comecei isso no início da década de 80. Porque eu já percebia que a qualidade de vida das pessoas estava caindo. Eu pedia para que levantasse a mão na plateia as pessoas que conheciam alguém que tivesse um caso de câncer na família. Pouquíssimas pessoas levantavam as mãos. A última experiência que eu tive foi na cidade de Canoas, quando eu tinha reunido no auditório em torno de 1.700 pessoas, e foi um massacre. Muita gente levantou. O número de pessoas que levantou a mão dizendo, não, eu conheço alguém que teve câncer. E isso é uma amostra indireta da inadequação da nossa forma de viver. E nós temos certos comportamentos e decisões e atitudes que são absolutamente controversas e contraditórias a uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, por que a gente já sabe quais são as substâncias cancerígenas e utilizamos nos alimentos? Porque nós sabemos que um rio tem 3 regimes, o normal, a cheia e a seca, e continuamos ocupando a área onde o rio vai encher? Porque nós já conhecemos as consequências de queimar uma floresta, de desmatar, e continuamos fazendo isso? Porque somos a única espécie que continua aumentando a população, mesmo sabendo as consequências disso, e negando qualquer tipo de estratégia que permita estabelecer critérios para você reduzir isso, que é por meio da educação ou outros processos, e que não acontece por meio de interesses econômicos e ideologias ou guerras infinitas, tribais e étnico-religiosas. Nós estamos num crescimento que em ecologia a gente chama de crescimento em J. É um crescimento que a perna do J vai subindo, e quando chega aqui nesse ponto ele desaba. Isso não é crescimento de mamífero, isso é crescimento de bactéria. Isso não é sustentável. De bactéria? De bactéria. Não é sustentável. Explique melhor. As bactérias... Quando elas crescem até esse ponto do J, os recursos que existem aqui dá para sustentá-las. Quando a perna do J cresce muito rápido, isso aqui cresce muito rápido, o requerimento por recursos é muito grande e não tem esses recursos. Aí cai. Aí ela cai. Por fome, por doença, qualquer tipo de coisa que possa abater guerra, abater uma população. E isso é alimentado por uma falácia, que a tecnologia resolve isso. Se acredita que com políticas e com tecnologia a gente resolve esse problema, e isso é muito pouco. Se acredita que podemos substituir o petróleo construindo torres eólicas e painéis fotovoltaicos, e isso é uma grande enganação. Não podemos? Se você pegar o consumo hoje, nós teríamos que nos próximos 25 anos estar construindo 200 metros quadrados de painéis fotovoltaicos por segundo. Para substituir o petróleo que usamos hoje. E se você fala em torres eólicas, são 24 torres eólicas de 3 megawatts por hora, durante 25 anos. Nós não estamos fazendo isso. Por outro lado, acreditar a possibilidade de uma mudança, a uma iluminação coletiva, isso nunca aconteceu na humanidade. Nós estamos querendo acreditar também a educação, essa possibilidade de mudança, e a educação não tem essa capacidade de resposta, não como ela está hoje. A educação ambiental durante 20 anos promoveu ou o ecoterrorismo, ou passando medo nas pessoas. Isso, dizer você é culpado e o mundo vai acabar. Isso não funcionou. A outra, achar que por meio da informação, simplesmente, as pessoas vão se conscientizar. Isso não aconteceu. Aquele aviso no maço de cigarro, ninguém deixa de fumar por aquilo. Diminui, mas não deixa. Não muda. Não muda. E também a prepotência de achar que por meio desses processos você pode mudar comportamentos. E não se muda comportamento.
Muitos são arraigados, muitos têm origem cultural e alguns são genéticos. O comportamento muda com coerção e isso não interessa. Punição e recompensa. E daí a punição sai, volta-se a fazer aquilo. O que a gente se investe muito hoje em educação ambiental na promoção da percepção, ampliar a percepção. As pessoas precisam entender que somos uma população confinada na superfície de uma esfera, com recursos limitados. E essa condição nos impõe que nós temos que nos adaptar às condições do planeta e não o contrário, como a gente faz. A gente quer subjugar o planeta. O ser humano chegou a um tal ponto de arrogância que ele acha que pode tapear os ecossistemas. Ele pode enganar os ecossistemas. O surgimento do movimento ambientalista e veio a bordo um conjunto de tecnologias e elementos de gestão foram muito intensos e traziam uma grande esperança na década de 80. E à medida que as corporações foram crescendo e vendo o seu lucro ameaçado, foram desenvolvendo um mecanismo para minar isso. Veja o caso do nosso Código Florestal. Ele foi costurado pelos interesses de quem quer continuar desmatando, de quem quer continuar poluindo. Se financiam formas de você tornar as leis mais brandas, de modo que eu possa continuar agredindo e auferindo lucros às custas da degradação ambiental. Aquela história da rã, que colocada na água morna e na água quente, o Al Gore usa, por exemplo. Nós não estamos na situação da água morna, da rã que fica na água morna até morrer, porque as coisas vão piorando, mas muito lentamente, e ela não salta fora. Exatamente isso que está acontecendo. Porque a perda de qualidade de vida ela não acontece de uma hora para outra. É a rã na água que está aquecendo. Aos poucos. E aí ela corre o risco de não perceber esse aumento e não reagir, não esboçar uma reação e pular da panela. Eu diria que isso está acontecendo em nível global. E o agravante disso é que você tem processos de educação que não são capazes de ampliar a percepção das pessoas, porque são extremamente conservadores, estão centrados em conteúdos, que muitos deles servem para coisa alguma. As crianças nas escolas hoje, elas não se interessam por aquilo mais, de um professor copiando, copiar e colar, copiar e colar. Quando ele chega em casa, ele tem um videogame, que tem um joguinho, e nesse joguinho ele pode expressar todo o seu potencial. E ali ele pode explorar inúmeras habilidades, ali ele está sendo estimulado a expor as suas habilidades, a fazer decisões rápidas, certas, e a educação poda tudo isso. Poda tudo isso. E quando você fala em educação ambiental, a coisa é mais complicada ainda, porque se trabalhou muito em mudar comportamento, em culpar as pessoas e achar que você reciclando a latinha, economizando água, energia elétrica, está resolvido o problema. E isso é terrível, porque quando você faz isso, é um elemento de gestão ambiental, você vai perpetuar aquilo, sem que você leve em consideração por que é importante fazer aquilo. E a causa de por que tem tanta latinha? Isso, então essas coisas não são questionadas. É claro que é óbvio que os elementos de gestão são importantes e que precisam continuar a ser feitos. As pessoas precisam usar os recursos naturais de uma forma mais responsável, mas precisa entender esse contexto.